chama-se meia lua, que é do alongador. Esta parte aqui. Depois tenho o cano, que é da saída da água. Depois é possível fazê-lo. Depois tenho esta asa, que é aqui atrás, que é para se pegar. Depois tenho isto, que é o aro. Esta peça aqui, do aro. Este é da frente. Mário Alberto Moreira nasceu em 1950 em Pinheiro e reside hoje no lugar de Aveleda, na atual freguesia de Termas de São Vicente. Aos 8 anos aprendeu com o pai a arte da latoaria, juntamente com os 2 irmãos, mas coube apenas a Mário dar continuidade ao saber fazer que lhe foi transmitido. Com o pai partilhou a oficina durante mais de 30 anos, prosseguindo depois sozinho a profissão de latoeiro. Nessa época, o plástico e o alumínio ainda não eram vulgares, pelo que as encomendas de utensílios de folha metálica se mantiveram estáveis durante décadas, produzindo-se então na sua oficina grande variedade de objetos fundamentais no cotidiano doméstico e agrícola. Já aposentado, o artesão ainda se dedica a fazer pequenos concertos e reparações a pedido de vizinhos e amigos, sobretudo para passar o tempo e não deixar morrer a arte, carregando a responsabilidade de ser o último latoeiro de Penafiel. De vez em quando, para se entreter, ainda produz funis para líquidos e para enchidos, bicos decorativos de pastelaria, baldes, botijas e regadores. Como matéria-prima, utiliza principalmente a chapa de zinco em diferentes espessuras. Noutros tempos usava estanho, cobre e folhas de Flandres, finas lâminas de metal importado do norte da Europa, passadas por estanho e trabalhadas por martelagem. De superfície branca e brilhante, este material destacou-se sobretudo no fabrico de objetos utilitários de âmbito doméstico e de cozinha, mas fez também sucesso na iluminação, para fabrico de candeeiros, lampiões e lanternas e nos utensílios associados ao tratamento da vinha, como nos enxofradores e atomizadores utilizados para a aplicação de enxofre e de caldas preventivas de pragas. Sobre a bancada de trabalho, Mário coloca habitualmente as folhas metálicas onde risca as suas peças com uma punção afiada. Não dispensa ainda hoje os moldes em cartão e em chapa que herdou do pai e que guarda com estima, usando quando necessário o velho compasso de pontas, a fita, a régua e o esquadro. Uma vez riscadas as formas dos componentes necessários à construção das peças, o latoeiro recorta a folha metálica com firmeza usando uma pesada tesoura de ferro. Nas suas estantes dispõe também de tesouras, alicates, limas, turquesas, grosas e chaves de canos. Uma vasta gama de ferramentas simples e transversais às várias etapas do labor. Para efetuar rebordos e caneluras, Mário utilizou torno manual, e é à força de braços que encurva e molda as suas peças sobre uma barra de ferro ou na comprida e elegante bigorna, batendo pontas, vincos e uniões com um martelo ou um tosco maço em madeira. A perfuração das peças é também feita de forma manual com mascoto de madeira e punção metálica. Com os vários elementos prontos, é necessário fazer finalmente a sua união, concluindo a peça com especial cautela. O latoeiro usa para o efeito um maçarico a gás que aquece a ponta do ferro de soldar. Para a soldadura ter aderência, começa por pincelar as juntas com ácido clorídrico, aplicando depois a solda de estanho que compra em barra e que é derretida pelo ferro de soldar sob as superfícies a unir. Por fim, se necessário, uniformiza com uma lima as arestas vivas que a peça ainda possa ter. Mário Moreira é o último depositário das memórias da latoaria penafidelense, ofício que encara hoje o iminente desaparecimento. Continua, porém, com grande vontade de ensinar a sua arte, na esperança que alguém lhe queira seguir as pisadas, mantendo vivo este saber fazer artesanal.